Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Bússola Executiva. E o nosso convidado de hoje é Ricardo Castellan, General Manager da Angen. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito bom, obrigado Rafael pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje. Maravilha! Antes da gente começar a conversa para valer, vamos só ver um vídeo que nós preparamos contando um pouquinho mais da sua trajetória e falando também sobre a Angen. Vamos lá? Vamos lá! Japão, China, Hong Kong, Suíça, Estados Unidos e Argentina são só alguns dos países onde Ricardo Castellan trabalhou ao longo de seus mais de 20 anos de carreira. Formado em economia, trabalha desde 2013 na Angen. Passou por várias funções até chegar ao cargo de gerente-geral da empresa no Brasil. Em 15 anos de atuação no nosso país, a Angen sempre foi guiada pela missão de servir aos pacientes com seus mais de 300 colaboradores. O time trabalha para oferecer alternativas terapêuticas inovadoras no tratamento de doenças graves como câncer e osteoporose. Tem hoje 20 produtos em seu portfólio comercializados no Brasil e atendeu mais de 200 mil pacientes no ano passado, quando investiu 100 milhões de reais em pesquisa clínica. Nos últimos 12 meses, conquistou a segunda posição no ranking das empresas com maior crescimento no segmento em que atua. Bom, vamos então para a primeira pergunta. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória e sobre esses 2 anos como General Manager da Angen. Legal, bom, obrigado aí pelo espaço, Rafael. É muito bom estar de volta ao Brasil, depois de quase 20 anos fora, né? Falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei, né, minha vida profissional aqui no Brasil, não na indústria farmacêutica, né, que é o que eu estou hoje, já aí 20 anos de indústria farmacêutica, mas antes passei por outras empresas, inclusive banco de investimento e consultoria, e enfim, e comecei aí na indústria farmacêutica há quase 20 anos, passando aqui por Brasil e 7 outros países ao redor do mundo. E como está sendo o desafio agora comandando a operação no Brasil? Incrível. O pessoal aqui me recebeu de braços abertos, né? E para mim tinha esse desafio também de voltar para casa, né? Mas eu acho que a gente tem feito um trabalho aí de construção junto com a organização, né? Fizemos algumas mudanças também dentro da organização importante na questão de governança, por exemplo, na questão de como a gente olha o futuro da organização e estabelece a nossa missão aqui dentro do Brasil e visão para a empresa. E estamos aí colhendo bons frutos nos últimos 2 anos. Você, como General Manager da Angen aqui no Brasil, tem muitos desafios. Um deles é a gestão de pessoas. Quais são os principais desafios e quais são os principais privilégios de gerir uma equipe composta por centenas de profissionais? Essa é uma pergunta aí que eu posso falar sobre isso durante horas, né? Mas no mundo da biotecnologia a gente fala de medicinas de precisão. E eu gosto de pensar em liderança de precisão. Né? O que eu quero dizer com isso? É como que eu consigo ser preciso nas necessidades de cada colaborador da nossa organização. Né? Isso é um desafio enorme, né? Porque são 300 pessoas, por exemplo, e acomodar cada necessidade é complicado, mas esse é a tal da liderança situacional. Né? Então a gente sabe que algumas pessoas têm necessidades diferentes de outras pessoas, né? Então o meu desafio aqui, não só meu, né, mas com o time de liderança inteiro, é como a gente adequar isso da melhor maneira possível para que todos estejam engajados, enfim, motivados e tudo mais. E Rafael, esse ano a gente foi certificado pelo Great Place to Work, né, pela 3ª vez, e vimos também, né, a pesquisa de clima interna crescer bastante, né, o que me deixa aí muito contente. Porque esse trabalho de inclusão, de proporcionar um ambiente que seja seguro, que seja bem aberto, que as pessoas possam realmente ser quem elas são e trazer isso para o dia a dia, esse é o nosso desafio e é isso que a gente vem construindo com a equipe. E a Angen é vista como uma grande aliada para pacientes com doenças consideradas muito difíceis, com um tratamento muito complexo. Queria saber então quais são as áreas terapêuticas que a Angen no Brasil considera essenciais para aprofundar a sua atuação aqui no país. Sim, isso mesmo. A Angen é uma empresa líder em biotecnologia, né? Essencialmente presente em 4 grandes áreas terapêuticas. Então, oncologia e hematologia, medicina geral, e aí dentro da medicina geral a gente tem, por exemplo, cardiologia e também doenças ósseas, né, que a gente trata, inflamação e doenças raras.
Então, esses são os 4 grandes pilares que a gente tem dentro da empresa, como você mesmo falou, né, para cuidar e tratar das doenças mais difíceis do mundo. A gente sabe que no Brasil hoje, 7 em cada 10 brasileiros dependem do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Sim. De que forma vocês estão atuando para que a população de baixa renda, a população que não tem acesso muitas vezes a um tratamento considerado caro de saúde na rede privada, tenha acesso aos medicamentos que vocês produzem? Através dessa parceria com o governo, por exemplo, né, de manter esse diálogo constante com eles para trazer mais inovação para o país, né? Então, um exemplo disso são 3 medicinas inovadoras, medicamentos inovadores que a gente trouxe para o país recentemente, que foram incluídos no SUS, né? Então, isso abrem as portas, né, para os pacientes, aí, como você mesmo falou, que são dependentes, né, do SUS, de conseguir acesso a esses medicamentos inovadores. Então, essa é uma vertente. A outra vertente que a gente tem são os medicamentos biosimilares, né? Então, esses são medicamentos também de alta tecnologia que a gente traz para o país, mas com preços mais acessíveis. E eu acho que a outra vertente que a gente pode falar aqui também, de como a gente traz mais inovação para o país, é através da pesquisa clínica. Então, o Brasil, para a gente, é um polo muito importante de pesquisa clínica no mundo, e também a gente contribui aí de maneira ativa no crescimento da pesquisa clínica aqui no Brasil, que também ajuda a trazer inovação e acesso aos pacientes do país. Ricardo, a população mundial está envelhecendo, o Brasil obviamente também segue nessa tendência. O IBGE divulgou há poucos dias, inclusive, que dentro de poucos anos a nossa população aqui vai começar a encolher. Então é um fato que as populações mundiais estão envelhecendo. Queria que você falasse um pouquinho de que forma isso influencia no desenvolvimento de estudos clínicos, pesquisa, nas inovações direcionadas aqui para o Brasil. Sem dúvida, essa é uma questão de desafio global aí com o envelhecimento da população, e o Brasil não está diferente disso, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, alguns tipos de câncer, a gente sabe que a mortalidade até 2040 vai aumentar, chegando aí a 74%, 75%, né? O que é uma preocupação. Então, o que a gente faz nesse sentido para ajudar a melhoria da qualidade de vida ou até estender a vida da população? No Brasil, por exemplo, além dos estudos clínicos que a gente tem, né, uma gama enorme de medicamentos que a gente tem trazido, estamos aí com o lançamento de novos produtos inovadores, por exemplo, para câncer de pequenas células de pulmão. Temos também medicamentos para câncer de colo retal. Acho que tem uma outra parte aqui, saindo um pouquinho da área de oncologia, que se fala pouco no Brasil, mas que tem um custo enorme para a sociedade, que é a tal da osteoporose. Então aí, Rafael, trazendo um pouquinho de números, né, que impactam de maneira bem significativa no Brasil. Só para te dar uma ideia, a gente tem aí mais ou menos 10 milhões de pessoas no Brasil que sofrem com osteoporose. O custo da osteoporose para o país hoje é de mais de R$1 bilhão, né? E o mais curioso, né, essa é uma doença silenciosa que precisa ser tratada, precisa ser, ter um acompanhamento aí desde o princípio, né? E isso hoje não acontece. Então, por isso esse custo enorme que a gente tem. Nós temos medicamentos inovadores que poderiam evitar todo esse custo, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho de diversidade agora, claro, que é um assunto em pauta na grande maioria das empresas, independentemente da área de atuação, né? De que forma a diversidade é considerada, levada em conta, trabalhada dentro da Amgen e também no desenvolvimento de pesquisas clínicas? Bom, vamos falar um pouquinho dentro da Amgen e a gente vai para a pesquisa clínica. Primeiro, a diversidade é algo que eu sou apaixonado, né? Pelos motivos que eu te falei lá no começo. Ter vivido em tantos países fora aqui do Brasil me ajudou bastante nessa questão de diversidade, entender um pouco melhor, né, a diversidade. Então, eu sou sempre um apaixonado falando do tema. E aqui no Brasil, a gente tem, dentro da organização, diversos grupos de afinidade, né? Que lida com essas questões de diversidade, né, seja de raça, gênero, e tentando trazer essa inclusão para dentro da empresa. Por exemplo, né, ações ao longo dos anos que geraram impacto positivo. Hoje, mais do que 50% dos líderes na organização são mulheres, né? Então, um motivo de orgulho aí para a gente nessa questão de diversidade, né? E, claro, tem todas as outras áreas que a gente atua, não vou entrar aqui no detalhe de cada uma,
porque o tempo também é curto, mas queria falar um pouquinho também, já que você abriu, né, aí a pergunta, a questão da pesquisa clínica. Então, o Brasil, para a gente hoje, é um polo importantíssimo de pesquisa clínica dentro da Amgen, né? Então, para te dar uma ideia, por exemplo, em 2023, o Brasil foi o maior recrutador de pacientes da Amgen depois dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, a gente tem um footprint de pesquisa clínica enorme no Brasil. Hoje temos aí mais de 20 medicamentos em estudos aqui no Brasil, né, ou 20 estudos sendo feitos aqui no Brasil, em 200 centros espalhados pelo país inteiro, né? Então, temos a maior população japonesa fora do Japão, temos a maior população de italianos, se não me engano, fora da Itália, e assim, consequentemente, né, uma população de negros também muito grande. Então, a gente traz exatamente a pesquisa clínica para o Brasil para que a gente possa sair um pouco do padrão, né, que a gente vê em outros lugares, e usar essa etnia ampla que a gente tem aqui no Brasil exatamente para poder ter uma diversidade maior na pesquisa clínica, né? Então, acho que esse é realmente como eu te falei, um foco nosso, né, de diversidade também, e a pesquisa clínica contribui positivamente. Vamos olhar um pouquinho para o futuro agora? Uhum. Queria te perguntar o que você considera importante, que aspectos para garantir a sustentabilidade a longo prazo de uma empresa que atua na área da saúde aqui no Brasil. Nós da Amgen temos sido privilegiados nessa questão, né? Temos um diálogo super aberto com o governo e conseguimos aí ao longo dos últimos anos fazer importantes inclusões de medicamentos, como eu te falei, né? Tivemos 3 medicamentos incluídos aí no SUS de inovação, então um medicamento para leucemia, um medicamento para osteoporose, como eu te falei, né? E mais um outro medicamento importante aí para o sistema de saúde. Então isso é muito importante para o futuro da saúde pública, né? Então esse constante diálogo e abertura entre ambas as partes é importantíssimo para que a gente garanta aí a sustentabilidade do sistema de saúde. E como eu te falei, nós da Amgen também focamos aí em trazer uma proposta de biosimilar também para ter esse equilíbrio do sistema de saúde que é tão importante. Vou falar agora alguns termos, algumas frases, vou pedir para você falar em uma frase, em uma palavra, o que te lembra a partir do que eu disser, tá bom? Primeira coisa, seu maior desafio. Combinar ser o melhor pai com ser o melhor líder. Qual é o seu maior compromisso? Diariamente me esforçar para poder transformar a saúde no país. Sua grande prioridade? Deixar um legado positivo para os nossos colaboradores. E uma grande referência? Meus pais. Alguém que te inspira? Eu não acho que é alguém. Pessoas de alta performance, por exemplo, de esportes de alta performance, são as pessoas que me inspiram. Ricardo, o que você espera do futuro? Rafael, eu sou um otimista e eu espero que no futuro a gente consiga avançar ainda mais os diálogos que a gente tem tido, né, com o governo como um todo, e que a indústria continue positiva em trazer a inovação para o país, para que a gente possa impactar a vida de milhares de pacientes positivamente, né? Então, como eu falei antes, esse diálogo é importante, é isso que eu espero, que a gente possa continuar nesse caminho positivamente, porque assim a gente consegue realmente ter o impacto que a gente espera na qualidade da vida das pessoas. E por fim, quem é Ricardo, em uma frase? É um apaixonado pelo que faz, um privilegiado por estar aqui, né, na posição que eu estou, depois de tudo que eu tive de desafios aí, né, tanto na vida pessoal como profissional, e uma pessoa aí preocupada com o bem-estar das pessoas, do time, da população como um todo na questão de saúde, mas também muito preocupado com como que eu posso cada dia melhorar para ser o melhor pai do mundo. Então, é uma combinação de várias coisas, né? Tanto no pessoal quanto no profissional. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te ouvir a sua história, ouvir você falar de um jeito tão apaixonado sobre a Amgen aqui no Brasil. Obrigado a você, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui representando todos os nossos colaboradores da Amgen, um time apaixonado em trazer inovação e melhorar a saúde pública do país. Então, mais uma vez, aí, obrigado a você e a todo o time. Nós que agradecemos, nós da Bússola e tenho certeza o público também. Até uma próxima, viu? Até, obrigado. E essa edição da Bússola Executiva fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau.